Ok. Olá, pessoal, boa noite. Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje estamos aqui num formato diferente, estamos aqui numa tela dividida, partilhada, né, entre Portugal e Brasil, num podcast. O assunto que a gente trouxe hoje é almas gêmeas, principalmente, né, e suas vertentes. Vamos ver se nós vamos falar do tema todo na noite de hoje, ou se vamos deixar, ou vai ser dividido em dois vídeos, ou se vamos falar em esgotar o assunto hoje, não. Vamos ver como é que se desenrola o tema. E estou eu aqui, do canal Magia Tarô, e vou apresentar aqui minha grande amiga do canal Imperatriz do Tarô, né, que já somos conhecidos há uns aninhos, né, e tivemos esta ideia em comum, né, que seja o primeiro podcast de vários, né? E pode ser também a continuidade, não sou ciumento, né? Ela amanhã pode ter um podcast com outras pessoas e eu ter com outras pessoas. Fiquem abertos esse canal, né? De trabalho, de informação, de espiritualidade, de vida, né? Vida, amor e arte à disposição, né? E tivemos essa iniciativa. E agora quem vai falar, então, é minha amiga, que vai se apresentar aí do canal Imperatriz do Tarô. Olá a todos, estou muito feliz de estar aqui com um grande amigo, José de Oliveira, que eu gosto muito, já acompanho há muito tempo Magia e Tarô, né? E a gente troca muita figurinha, e aí decidimos fazer aqui um podcast, um videocast, né? Que chamam, porque tem o vídeo e o som, para a gente falar sobre alma gêmea, que é um assunto que eu acho que gera curiosidade de todo mundo, né? Todo mundo quer saber um pouco de como que encontra, todo mundo encontra, como é que funciona essa dinâmica, né? É só para os privilegiados? Todo mundo tem direito? Como é que é essa história, né? Então, eu espero que vocês gostem muito da nossa conversa e que aprendam conosco, né? Porque nós não somos donos da verdade, mas a gente sabe um pouquinho. E um vai ajudando o outro, auxiliando a gente falar de um tema tão... Eu acho que é um tema até muito pertinente nos dias de hoje, né? Falar de amor, né, José? Bastante, né? O amor tá em alta, né? É a única coisa. Eu acho que o amor é uma coisa que está, né? Porque quando a gente fala de algo está em crise, é, a gente fala que algo está normalmente perdendo, né? Diminuindo, perdendo o interesse, né? O amor é a única coisa que está em crise e crescendo e aumentando. Né? É a crise do aumento, é a crise do aumento do interesse, é a crise do saber, é a crise da dificuldade, mas também é a crise do querer. Porque amor pode ser vivido de várias maneiras, né? Mas é algo que nunca vai ser extinto, não é algo que a sociedade pode mudar, as formas de viver, as estruturas, os lugares podem mudar, mas o amor sempre vai existir, não é? E eu acho que como a própria natureza, não é? A natureza se adapta e de uma certa maneira ela vence, né? Ela tem essa característica, né, de contornar, né? Como no filme do Jurassic Park, não é? Que a natureza, a fertilidade arranjou maneira, né? De se adaptar e se autofertilizar. Eu acho que o amor tem esse poder, não é? Nós, infelizmente, somos seres finitos, né? Não vamos, só vamos poder comprovar nos nossos anos de finitude, né? Gostaria de viver bastantes anos, não por um motivo pessoal, mas com a nossa envolvência, né? De quem trabalha com os oráculos, com a espiritualidade, esse querer saber, né? Nem às vezes é experimentar, mas querer saber, querer ver, não é? E é algo que gostaria de ter sempre oportunidade, né? Pelo menos se Deus me deixar uma janelinha de vez em quando, aqui uma espreitadinha lá do outro mundo para cá, ver como é que tá, como tá o negócio, né? E para eu poder também poder observar, né? Poder fazer a experiência do que eu sinto, né? Que o amor ainda vai se rebelar, vai se autofertilizar, né? E muita coisa que a gente hoje na sociedade, no mundo, a gente vê como atributos, né? Até mesmo políticos, né? No amor, né? Tudo se mistura no amor. Eu acho que o amor na sua essência
ele vai conseguir vencer e vai conseguir transformar ainda o mundo de tudo um todo, uma parte, o amor, num lado que pode-se dizer que o amor venceu. Uma frase um pouco de clichê, mas para mim acho que é verdadeira. Você sabe que, bom, eu mexo com tarô, você também trabalha com tarô, muitas das pessoas que vêm nos procurar vêm falar a respeito do amor, né? Muitas das pessoas, eu acho que a sua grande maioria, né? Querem saber sobre a vida financeira, mas muitos querem saber sobre o amor, né? Então, vamos começar a entrar no nosso tema aqui. Amor. Amor de alma gêmea. O amor de vidas passadas, né? Eu deixo a bola contigo. Tu introduz o tema e vamos devagar. Lembrar um pouquinho aqui, antes da gente começar, a Andrea, ela vai falar sobre a explanação alma gêmea, chama gêmea, depois se houver tempo para mais temas, né? E vocês não se espantem se vocês buscarem em alguma literatura os termos trocados, né? Ela vai dar uma definição de alma gêmea e uma definição de chama gêmea, por exemplo, e vocês podem encontrar em literaturas trocadas, valores trocados. Não importa, não altera, né, o sentido, que há mais do que um sentido, em chamar de alma gêmea ou chama gêmea, tá? Não importa que na literatura seja trocado, importa entender, não é, e definir o tema na sua essência. Vai lá, André. Então vamos lá. Almas gêmeas, né? Amores de vidas passadas, duas almas que se buscam e se encontram, vidas e indas, né? Idas e vindas em suas existências, né? Acredito que elas têm uma evolução a cumprir, cada uma na sua individualidade, mas também juntas, né? E o interessante é que uma das minhas consulentes estava até me falando, né? Poxa, será que é real eu encontrar essa pessoa quando eu tinha 15, 16? E não aconteceu nada, mas essa pessoa sempre ficou na minha memória. Eu nunca esqueci essa pessoa. E depois de 10 anos, 15 anos, ao acaso, se é que existe acaso, essas pessoas se encontram de novo, né? Eu acho que o sentimento de alma gêmea, primeiro, é muito raro, não é fácil. Eu acho que a gente tem que estar num nível de maturidade emocional e espiritual muito grande para esse tipo de encontro, até porque, por conta da vida, né, por conta da materialidade, por conta das finanças, por conta de contas e até por conta de karmas, né, coisas que a gente tem débito a resolver, não é sempre que a gente encontra com uma alma gêmea, mas eu acredito que quando a gente encontra uma alma gêmea, a gente sabe, porque é um tipo de conexão que não se encontra tão facilmente, né? Então, eu acho que tem a conexão intelectual, tem a conexão espiritual e tem a conexão física, que se difere em outros relacionamentos, né? Então, eu acredito sim que é possível que se encontre uma alma gêmea numa tenra idade, mas que de repente naquele momento essas almas ainda precisassem passar por algumas outras experiências, às vezes até um casamento, outras experiências, e lá na frente, 10, 15 anos, quando eles estiverem alinhados espiritualmente, porque a espiritualidade não erra, quanto mais a gente aprende sobre ela, quanto mais a gente se aprofunda sobre ela, mais a gente tem certeza que eles sabem o que eles estão fazendo, né? Então, eu acredito muito que quando eles se reencontram, né, as almas gêmeas se reencontram, seja o momento de repente, ficarem juntos e crescerem juntos. Essa é dos meus estudos sobre alma gêmea. E aí, eu não sei se eu já entro na chama gêmea, José, ou se você vem com a sua parte da alma gêmea. Não, continua. Eu acho que é interessante ter os dois polos, assim, mais ou menos definidos para a gente entrar assim numa exploração assim abrangendo os dois pontos depois ao mesmo tempo. Ok.
Então, vamos continuar minha linha de raciocínio. Então, a alma gêmea é muito normal, pelo menos pelos meus estudos, isso acontecer. Vocês se encontrarem e depois de um tempo se reencontrarem. Mas não é regra. Não é regra. Às vezes você encontra, dependendo do nível de maturidade espiritual que vocês estão, e vocês já ficam juntos por um bom tempo, né? Agora, a chama gêmea, eu já, pelos meus estudos, chama gêmea já é uma coisa que eu posso dizer que é até acima, porque a chama gêmea, elas têm um bem maior, elas têm uma missão maior. Enquanto que a alma gêmea tem a missão dupla, um ajudando o outro, um crescendo com o outro. As chamas gêmeas, elas têm uma missão global, elas têm uma missão no núcleo. Então, é como se uma alma, de repente, solidária, se encontrasse com outra, que também e os dois, trabalhando juntos, fizessem um bem para uma comunidade, para um grupo, para um país. É como se eles tivessem uma missão que não é só uma missão particular, é algo abrangente, né? Então, e engraçado, né? E interessante, não necessariamente é um casal. Podem ser o relacionamento de um chefe com um subordinado, pode ser até em família, um tio com um sobrinho, uma mãe com um filho, uma avó com um neto. Então, são almas que vêm com determinadas missões a serem feitas para a evolução de um grupo, de uma cidade, de um país, do planeta, né? Então, essas aí então, são mais raras ainda, né? E vem com uma responsabilidade gigantesca nas costas, né? Porque não é fácil. Geralmente eles são desbravadores, né? Porque eles vêm com ideias que na hora a sociedade pode até achar meio loucas, né? Mas que são desbravadores mesmo, né? Então essas são as minhas ideias. Agora vamos lá, José. Ok, então no contexto aqui de almas gêmeas, são duas almas que podem ou não estar preparadas, né, no sentido da evolução daquele momento. Pode se encontrar numa adolescência, ou pode se encontrar apenas no momento mais maduro da vida, mas não existe uma garantia, né, que aquele casal está numa mesma fase de evolução. Pode se acertar nesta vida, pode não se acertar, né, mas o sentido da alma gêmea é o entendimento como um casal. Duas pessoas que se gostam, duas pessoas que se querem, dentro das suas controvérsias, que normalmente são grandes, né? Porque a evolução trabalha com estados críticos, né? Evolução trabalha com um fundo meio que explosivo, né? Não há em tudo na vida, no mundo, em tudo no mundo, há pontos aqui de pontos de explosão, pontos fundamentais de evolução, tá? E em tudo, tá? Na junção das placas tectônicas, né, no físico, né, no planeta como algo físico, né? Explosão de supernovas, na evolução do ser humano, né? Eu sou evolucionista, né? Não no sentido evolução da matéria, mas evolução do espírito, também pode ser um tema para nós proximamente, que é também muito interessante, que eu acho que vai completando lacunas no nosso conhecimento espiritual, né, na nossa própria formação, né, de onde viemos, o que estamos fazendo, afinal, para onde é que a gente vai, não é? E mesmo no evolucionismo, na explicação da matéria, encontra-se lacunas, né? Como é que a partir de um símio saiu esta cabeça com bilhões de neurônios? Matematicamente é impossível. Houve aqui uma mão divina, houve aqui um ponto aqui de inflexão que é inexplicável, tá? E na evolução dos casais, a evolução do mundo, agora no plano humano, também há as explosões, né? Evolução não é necessariamente positivo, tá? Ela nunca é retrógrada, mas ela não é necessariamente positiva, porque
evoluir, não é? Por exemplo, quando você diz que como é que está uma pessoa? Se você diz que a doença dele evoluiu, tá? Não é algo positivo. Mas a doença pode fazer parte do aprendizado daquela pessoa, pode ser um recurso dela parar um pouquinho e ela dizer assim, puxa, afinal, por que eu fui tão ganancioso? Por que, não é? Tudo tem um sentido, e tudo passa sempre por um momento de dor. E os casais passam por momentos de dor, e principalmente a alma gêmea, tá? Não quer dizer que elas não encontram depois um equilíbrio. A Andrea, nós falamos sobre... Gente, podem acreditar, nós fizemos aqui um ensaio da plataforma e está estudado 15 minutos. Não mais do que isso. Que é algo característico meu, né? Quando eu fazia live no meu canal no YouTube, seja do que for, eu nunca fiz um ensaio, eu nunca ensaiei nada. Quando eu fazia Evangelho no Lar, no YouTube, ou presencialmente, eu nunca ensaiei nada, tá? É algo assim, né? Eu saio bem, eu saio mal, mas alguma coisa vai sair, mas é espontâneo, tá? Ou eu sei, ou não sei. Não, tá? Imprimi aqui uma folhinha que eu precisava aqui da Árvore da Vida, separei uns arcanos, mais nada, tá? Mas aquilo que eu encontro aqui nas almas gêmeas são pontos de dor que podem ser resolvidos nesta vida. Como o André falou, pode ser vista, né, a alma gêmea como duas metades, né, que estão ali se enquadrando, né, estão ali um tirando um pouco o suco do outro, vê se está doce, vê se está azedo, vão ali se misturando, né, que é para uma mistura, né, que, segundo esse raciocínio, eu acredito que a alma gêmea vai evoluir para uma chama gêmea, né, não necessariamente naquele sentido de família, mas no sentido de amor, né? Como a André falou, a gente está aqui e há uma chama gêmea, uma, uma, uma pessoa que é a nossa chama gêmea no trabalho, né? Pode ser um patrão, um empregado, que são muito ligados, de patrão e empregado passam para sócios, né? E tem um fundamento de crescer aquela empresa vai ver que tem um fundamento de crescer uma família, crescer um bairro, né? A empresa que mais dá trabalho, aquele bairro, né? Então, esse sentido. E a chama gêmea é casal. Então, pelo que eu me aprendi hoje com o André em 10 minutos, tem coisa que eu nunca, sabe? A coisa que a gente aprende a raciocinar num sentido único, né? Por que isso? A gente às vezes está pensando num tema que tem uma denominação e outra, e a gente às vezes não está ligando um com o outro, né? Tá assim, bom, é isso, tá? Então, o que a gente pode talvez aprender daqui? Que a gente tem essa fase de alma gêmea, que já que é muito importante, duas laranjas, estão vendo, uma é mais ácida, outra é mais doce, então vê lá se o fumo sai bom, né, que consegue se misturar ou não, para evoluir para uma chama gêmea como casal, numa outra vida. Concorda assim, André? Pode ser mais ou menos assim? Eu achei interessante seu posicionamento e lembrei de vários casos de pessoas que vêm até mim e falam o seguinte: eu amo ele, mas a gente só briga. Eu não consigo esquecer, a gente junta e briga, mas se a gente está separado, a gente sente saudade. Mas se a gente junta, a gente briga. Então, faz muito sentido nessa questão do um aprender com o outro, né? Então, o que de repente, um é muito explosivo e o outro é muito calmo, né? E vieram como almas gêmeas aqui para aprender um com o outro, um ser um pouquinho mais tolerante, né? E o outro acelerar um pouco o outro que está muito parado, né? Pode ser também isso, né? E tem um amor muito grande, mas eles têm esse gato e rato aí, né, José? Tem, e é como eu digo, né? E alguns vão se acertando e se transformam num casal que vai se acertando, se ajustando a vida, né? Eu, por exemplo, dentro do meu casamento, ah, tem muita coisa que a gente aprende um com o outro, não é? E consultas com outras pessoas, né? Eu já identifiquei muitas vezes isso, mas tem coisas que eu não preciso muito do laboratório das pessoas, tem o meu próprio, né, comigo, né? E a gente às vezes tem, por exemplo, o meu pai, minha mãe, né, e principalmente meu pai eram muito rígidos, né? Tive uma infância muito rígida. Eu hoje vivo em Portugal, mas eu nasci em São Paulo, tive em São Paulo até os meus 19 anos. Né? E aquilo, o medo, os bandidos e tal, aquela coisa e tal, né? Então, e depois também um fundamento cristão muito rígido, tá? E
pronto, e vem para Portugal, tem minha família, 3 filhos, né? Houve momentos aqui que eu também, sabe, aquilo que a gente às vezes quer renegar, a gente às vezes vai buscar, né? Mesmo sem querer. E às vezes tem situações assim com meus filhos que eu também estava sendo muito castrador, né? E, e a única pessoa que podia me elucidar, me esclarecer, era minha mulher, né? Olha, não é assim, Zé, não é assim, claro, tá assim, certo, né? Temos maneiras de ver a vida e tudo, né? Mas estás a fazer aquilo que tu, no fim, te queixavas da tua família, não é? Uma pessoa, sabe, ter a palavra certa na hora certa, tá? E ter a pessoa que está em falha, mas está aberto, né? Para se mudar também. A gente, talvez na alma gêmea, a gente às vezes identifica que há pessoas que não estão abertas para ouvir certas coisas, né? Não, cala a boca, você não entende nada, aqueles casais, aquela, né? Mas eu acho que a alma gêmea começa a dar certo quando não há medo. Não há medo de falar, não há medo de perder. Não é? Eu acho que o amor se revela dentro do casal justamente quando não há medo de perder. Que eu acho que é contramão daquilo que mais ou menos as pessoas pensam, né? Aí eu gosto dele, eu tenho medo de perder. Eu tenho medo de perder. Né? Eu acho que é o amor que ainda está em evolução. Independente de alma gêmea, não. Eu acho que o amor se revela quando não há medo de perder. Eu posso ser espontâneo. Eu posso me autocorrigir e ajudar o outro a corrigir. Corrigir minha mulher é difícil. Demora para dar o braço a torcer, ainda vai dizer que foi, assim, aprendeu em outro lugar aquilo que eu disse uma semana antes, tal. Mas o importante é o resultado final. Mulher sempre tem razão, José, aprendi tem isso. Razão, a mulher sempre tem razão, mesmo, né? Até pode estar errada, mas tem razão no erro, pronto. Não é? Mas eu acho que essa capacidade de não ter medo, né, que as almas gêmeas vêm para vencer, justamente para evoluir para a chama gêmea, né, para esse momento. E a gente consulta, é claro, eu já consultei, às vezes a gente abre assim o ecrã, né, às vezes eu vejo assim, não discriminando pela beleza, mas como exemplo, título exemplo, abre assim o ecrã, está uma mulher linda, né, falando de um caso que gosta de uma pessoa, tá? Eu começo a imaginar um Apolo, né? Um homem, assim, né? Depois ela começa assim, né? Um cara bem determinado e tudo, né? E claro que existe. Mas às vezes, né? Abre assim uma mulher linda, bem formada, né? Lutadora, vencedora até. Começa a falar do cara assim, né? Mas ele é preguiçoso, ele mente, ele faz isso, ele me trai, ele não sei o que mais e tal, não sei o que e tal. E a gente, quando a gente é novo e a gente começa as primeiras consultas, a primeira reação é a gente pensar que ela quer se livrar dele, né? Mas hoje a gente já entende, né? Ela está falando assim, mas é o ponto da situação. E depois não é assim, puxa, mas pronto, tanto defeito, mas é bonito, né? Então, sim, né? Hoje não é careca, é velho, um traço, é isso, aquilo, assim, mas, bom, mas diga-me uma qualidade, né? Às vezes eu até falo assim para ela, olha, para julgar as cotas precisa de uma qualidade da pessoa. E ela diz assim, José, então você não vai julgar, porque eu não tenho qualidade, eu só posso dizer que eu não consigo tirar da cabeça. Esse é o ponto crucial. Não é? Esse é o ponto. Não é que logo no começo da consulta a gente não saiba, né? Mas é uma maneira da gente aprender, interagir, rir um pouco, né? Eu gosto claro que não é todo mundo, e claro, e também não é situação. Há pessoas nas consultas que estão sofrendo por amor, mas estão no convívio, estão abertas para a gente falar, e da maneira que a consulta vai correndo, se animam e tal, tá? Outras pessoas estão mais doloridas. Há casos que não está falando de amor, está falando de uma pessoa que tem um tumor, tem que levar a consulta mais rígida, né? Mas né, a inteligência emocional, a gente sabe olhar para a pessoa e ver, né, como a pessoa está. Mas outras, embora sofrendo, embora querendo saber do tema, está aberta, está com uma boa disposição, né? E é um bom laboratório da vida, é um bom... Além de ajudar pontualmente aquela pessoa, é um aprendizado da gente saber, né? Qual a lógica do amor? Não ter lógica. Não tenta racionalizar, né? E depois, André, aquilo que a gente pode tirar daqui, que o amor em si, fisicamente, neurologicamente, patologicamente,
talvez patologicamente seja uma das melhores, melhores atributos, mas pronto. Mas socialmente, seja o que for, não tem uma explicação. E a maior parte das pessoas, a alma gêmea não tem como, não existe. Como é que explica isso, tá? Eu, no começo, eu também, né, enquanto eu não era uma pessoa espiritualizada, também pensava assim, amor é uma reação, uma química, eu gostei, ponto, não é? Quando começas a atender 100 pessoas, 200 pessoas, 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, 3.000 pessoas, não é? Tu começa a ver, a única lógica que tem é justamente a evolução. É o lado espiritual das pessoas que levam as pessoas às escolhas, que de resto não tem lógica, não é? Por mais que tem lógica, a lógica tem sim, uma pessoa escolhe uma pessoa porque obedece um padrão. Eu, eu quero um homem bem-sucedido, bonito e tal, tenho a sorte de encontrar, e tá ali, não necessariamente tem amor, ou pode aprender a amar. Estamos a falar daquele amor que bate e acabou. E o cara pode ser o que for, e não há explicação. E a mulher pode estar casada com um empresário, e o outro cara ser um perdido, ou pode ser o contrário. Acabou. Acabou aquilo que é lógico. É aquele desejo, aquela emoção e aquela vontade, né, que tudo dê certo. Exatamente, eu acho isso. Assim, a vontade para dar certo tem que estar os dois com muita vontade de dar certo. E hoje o que a gente vê é meio diferente, né? É meio diferente. A gente vê alguns casais que, na realidade, na primeira dificuldade já pulam fora. Isso não necessariamente a gente pode estar descartando a alma gêmea nessa história também. Porque pode ser que seja a alma gêmea, só que um cara ou a mulher ainda não está naquele estágio lá. Não está. Tem uma experiência nesta vida, mas que vai ter que continuar noutra experiência, noutra vida, até chegar a ser a tal chama gêmea, né? Chama gêmea no sentido casal. E nesse processo, eu também acredito que às vezes há casais que são almas gêmeas, que às vezes têm experiências, né, diferentes de relação, né? De relação irmãos, relação ah, outras famílias, noutra reencarnação depois, vem outra vez como um casal, até ter experiências, até vencer, saber vencer as diferenças, né, entre uns e outros, até a coisa se encaixar. André, uma coisa aqui que eu acho que é importante no mundo, né, é uma, é, porque hoje, né, seja como for, e só mais uma coisa aqui, há alguns casais que são excepcionais, que trazem um valor da criação no momento oportuno, mas isso é o mais raro que existe, não é? E eu vou ser sincero, não me recordo de um exemplo assim tão visível. Há um outro caso raro, não é? Eu acho que os casos raros é bom a gente apontar, senão depois a gente esquece, que há duas pessoas, e essas duas pessoas vão te falar completamente um sintoma de almas gêmeas. E, na verdade, um caso raro, mas eu conheci, tá? É uma pessoa, o eu, me apaixono pela Maria, tá? Na verdade, né, e tem tudo, e eu vou dizer assim, na máquina da verdade, ela é minha alma gêmea, porque tudo que eu estudei de alma gêmea diz que é minha alma gêmea, sei que a gente está numa evolução para chama gêmea, sei tudo. E a maior, 99% dos casos, sim, é isso, está tudo identificado. Há 1% de casos que não é. Eu estou apaixonado pela Maria, mas, na verdade, eu não estou apaixonado pela Maria. Eu estou apaixonado por um espírito que, por um motivo qualquer, tem o poder, tá, de se confundir com a Maria. Ué, Eu, na como é que verdade, é? na Agora já verdade, fiquei curiosa. Agora, conta aí, como é que é isso aí? na verdade, a minha alma gêmea não está encarnada, Nossa, agora foi profundo, agora foi profundo. tá? Eu acho que é importante contar os casos raros, não é para preocupar ninguém, porque realmente é muito raro, tá? Uma, porque esse espírito que não está encarnado tem que ter um poder especial, Com tá? Não certeza. pode ser um simples, porque é um incurso. E normalmente, porque os incursos também não tem, assim,
só tem o poder de manipular um espírito e não um casal ao mesmo tempo, tá? Mas pode acontecer. Eu amo, estou apaixonado pela Maria, eu vejo a Maria como minha alma gêmea, mas quem eu estou amando é um espírito que está com a Maria, que é a Daniela, que não está encarnada. Que loucura, mas é uma coisa totalmente inconsciente, óbvio, né? Totalmente inconsciente. E para descobrir essa situação, é muito raro. Eu só estou contando porque eu conheci muito de perto isso, muito de perto mesmo, tá? E depois isso tem muitas nuances, né? E esse espírito pode ser alma gêmea de uma pessoa do casal, ou pode ser inimiga daquela pessoa, do casal. Ela pode ser alma gêmea da mulher, ou pode ser assim, olha só que coisa. Envolve aqui, sabe, pode ter pode ser inimigo do marido, não é? Sabe? E a mulher fica apaixonada por outro homem, e esse homem não é alma gêmea dessa mulher, é um espírito que está com outro homem. E eu sou um desafeto daquele espírito, e ele é a alma gêmea da minha mulher. Isso aí, pronto, é caso assim mesmo de chegar em cima do, né? Tipo, você vai passando o trem, tu te atira. Vamos fazer filme. Já temos o roteiro aqui, José já fez um. Em breve, a minha mulher escreveu um livro, né? Eu também tenho meu livro para sair. Tem um livro que fala sobre a evolução do mundo como um todo, e minha mulher tem tem um livro mediúnico, Vidas, foi ela que escreveu, mas eu sei o nome, Vida Além da Vida, que ela fala de um caso de amor, mais ou menos assim, tá? Que muito em breve vai estar aí à disposição de vocês. Pronto, não queria fazer a propaganda, mas saiu. Muito bom. Agora, me perdi um pouquinho, né, com esse caso espiritual que a gente surgiu, mais um tema para a gente falar. Mas Andréia, o mundo evoluiu em pontos, né, pontos de explosão, chamar assim, tá? Revolução industrial, contemporânea com a revolução intelectual, né? França, Inglaterra, Europa e depois Estados Unidos e por aí fora. Revolução sexual, né, nos anos 60, né? Revolução feminista, né, que não gosto do termo, mas é importante, tá? Agora, revolução tecnológica. E agora temos a revolução das inteligências artificiais. Tá? E repara, toda a revolução não é um ponto de início, não é? A revolução industrial reflete até hoje. A revolução intelectual, a revolução sexual, né? A revolução dos direitos das mulheres vai se refletindo, né? Vai se refletindo até hoje, né? O mundo deixa de ser o mesmo a partir dessas revoluções, não é? A gente espiritualmente entrou no terceiro milênio, ok? Agora, uma das coisas que mudou bastante, né, é justamente o casal. Como é que é o casal hoje? Né? Como é que era antigamente? Né? Antigamente era o homem tinha um papel basicamente muito estruturado, né? Muito estruturado, discriminado, e a mulher o papel dela e os filhos os papéis dele, tá? Normalmente, né, dentro desse patriarcado, né, que tinha o seu papel, o matriarcado tinha outro, muito definido. Hoje já não é. Hoje isso foi se diluindo, né? Foi se misturando com esses direitos e deveres, né, que foram se criando, tá? Faz parte da evolução, mas qual o papel, né, do homem? E repara, nessas revoluções, não é, normalmente tem sempre algumas cabeças, né, alguns papéis fundamentais, né, uns masculinos e outros femininos. Não é? Revolução Industrial, já não me lembro, tem nomes para te falar, não vou ter nomes. A Revolução Intelectual, Descartes e outros filósofos assim, e por aí fora. Né? A Revolução Feminista, Madame Blavatsky e por aí fora também. Enfim, tem né, mas um papel masculino e um papel feminino. É muito raro ter um casal que fez uma revolução. Pode ter algumas coisas, não vou dizer que não, mas é raro, muito raro. Não é? Repara, mas hoje o casal mudou muito. Né? Qual o papel do marido, qual o papel da mulher, os papéis agora se diluíram muito. Não é? Mas há uma relevância, né? A mulher hoje
trabalha como um homem, estamos os dois aqui, tu és uma mulher que trabalha, eu sou um homem que trabalho, minha mulher é uma mulher que tem outro trabalho, e tanto há trabalhos intelectuais para homens e mulheres, como há trabalhos braçais para homens e mulheres, está tudo muito diluído, não é? Então, eu sinto esse terceiro milênio, e esse, hoje, um tema que era falado, as almas gêmeas, as chamas gêmeas, mas cada vez é mais, cada vez é mais, cada vez é mais, né? Porque eu sinto justamente esse poder, né? Tu falasse isso que é muito importante das chamas gêmeas, que é encontrar, né, uma dupla que não é metade das laranjas, porque isso deixou de fazer sentido, né, num casal antigo, né, um casal aí há 50, 60 e por aí fora, anos atrás, a gente podia falar da metade da laranja, né, porque tinha os papéis definidos e se encaixavam, e hoje não. Hoje uma pessoa tem que ser completa, tem que ser inteira, né, e homem e mulheres, né? Você fez a tua faculdade de jornalismo, eu fiz a minha faculdade de informática, mas não segui direto para o tarô, hoje estás à procura desse caminho também, mas entende, eu não posso, né, mas eu não posso fazer uma formação, olha, eu estudo o primeiro, segundo ano de informática e a mulher estuda o terceiro e o quarto ano, não posso, eu tenho que completar a minha faculdade, né, tenho que me integrar no meu horário de trabalho, né, 8 horas de trabalho, 10 horas de trabalho, e a mulher também. Você está falando uma coisa muito importante, que eu falo muito para as pessoas que eu atendo, inclusive, né? A questão da gente aprender a ser inteiro. A gente aprender com a solitude, não é a solidão. A gente aprender a viver sozinho, a ser autossuficiente, a saber que a gente tem quais são as nossas qualidades e quais são as coisas, nossas particularidades que precisam ser trabalhadas. Isso é muito importante, cada um saber exatamente como é, o se conhecer, né? E a partir desse se conhecer, se amar tanto, 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 a ponto de saber que se pode doar esse amor, né? Porque eu acho que quanto mais a gente não se conhece, quanto mais a gente acredita que o amor está no outro, né? Maior a chance da gente ter a tal da dependência emocional, né? Que no baralho cigano, eu tô em todas as minhas tiragens, acho que eu tô até com ele aqui. Não separei aqui. Mas no meu baralho cigano, todas as vezes que eu faço tiragem de amor e me aparece a carta do urso ligada ao coração, eu sempre falo, cuidado com a dependência emocional, né? E eu acho assim, quanto mais inteiros a gente tiver, eu acho que nessa evolução toda, né, a gente está aprendendo isso, e é uma evolução da Terra, né, é uma evolução que vem do espírito mesmo, né, a gente precisa evoluir, e com certeza ainda tem muita coisa para a gente evoluir, mas quanto mais a gente tiver evoluído nesse sentido de eu sou inteiro, e eu me amo tanto, e sei tantas qualidades a meu respeito, que eu me permito doar um pouco desse amor para uma outra pessoa, mais perto de eu chegar na minha alma gêmea eu estarei. Eu tenho essa impressão. Quanto mais eu me amar, quanto mais eu cuidar do meu jardim, né? A gente fala aqui assim muito isso, né? Cuida do seu jardim que a borboleta vem, né? Uhum. Então, eu acho que faz muito sentido. Ao longo desses anos, eu estou percebendo isso mais claramente. E com os atendimentos também, porque vira e mexe eu falo exatamente isso. Cuida de você, se prioriza, que é uma coisa muito forte nas pombagiras, né? É um ensinamento que eu sinto que vem delas, assim, essa coisa. Mulher, se valoriza, né? Se valoriza, mulher, né? E quanto mais... Não é assim? E como eu falei, a gente não ensaiou nada, né? Saiu agora Pombagira, não sei para onde a gente vai parar agora, mas a gente vai em frente, né? Mas uma coisa, né, André? Exatamente isso, né? Enquanto há o urso, né, e o coração, o urso, né? Há um lado dominador, há um lado ciúme, existe o medo de perder, não é? Existe um lado mais frágil, tá? E uma vez numa palestra espírita, um palestrante falou que o medo era o pai de todos os defeitos, não é? E de uma certa maneira não é? O medo que o outro seja melhor, não é? Que atitude eu tenho? O medo de perder alguém, eu até faço um crime passional, não é? O medo de todos os erros, os defeitos, né? O erro de outro ser melhor que eu causa inveja, causa eu querer depreciar, se eu não consigo ser melhor, eu tenho que depreciar a imagem do outro, não é? E no casal, né? O medo de perder, o medo de
de ser comparado, vários medos que se misturam, né, no casal, que para ser uma chama gêmea, né, é, repara, eu tenho medo que minha mulher saia e seja atropelada, isso é outra coisa, né, isso causa prevenção, né, o amar que cuida, né, tu fala o medo, né, da substância do casal, não é? Poder expurgar, poder não viver sobre o medo, porque o casal está muito unido. E aquilo que une muitas pessoas é justamente uma missão, né? E aquilo que eu estou falando é uma fase agora que o mundo vai precisar de casais, não é? Não ser o chefe, o homem que fez uma revolução assim, e a mulher que fez outra revolução, e ela ser até à vista uma certa contradição, não é? Uma mulher que na política fez uma lei a favor das mulheres, não é? E um político que fez um aumento dos impostos, não é? Entende? Né? Homens e mulheres se unirem nas suas missões, homens e mulheres se unirem, né, para trazer mais direitos para as pessoas, direitos legítimos, direitos, né, que representam o respeito, né, pelas pessoas, né, por o seu sentido, ou seja, tem que encontrar o sentido, está tudo meio perdido. Tá? Então, essa alma gêmea, essa chama gêmea, eu acho que vai deixar de ser como a alma gêmea, aquela intensidade, aquela paixão louca, né? Aquela união, para ser um pouco mais, um amor mais crístico no futuro. Tá? E é muito bom viver hoje, a nossa experiência de alma gêmea, né? Na paixão, na luta, na emoção, parece ter um pouquinho assim, até uma história de cowboys, de mocinho e mocinha, tem um lado legal, as borboletas, bacana e tal, tá? E eu acho que isso nunca vai ficar fora do amor, da paixão, não é? Da chama gêmea. Mas a chama gêmea, acho que é aquele casal que tem tudo isso, mas consegue evoluir-se nesse plano mais global. Olha, esse casal que tem um plano, esse casal que tem um exemplo, esse casal que luta os dois por uma determinada causa, certo ou errada, né, naquele momento, mas lutam juntos, né, e tem essa expansão do outro, né, como o mesmo Cristo falou, né, a sensação maior de amor é quanto mais eu amo o outro, não é? A doação ao outro, né? E o casal tem isso aqui, um e outro, mas além do um e outro, o outro quem? Seja quem for, a causa, tá? Uma da família, óbvio, e outra a comunidade. Um numa comunidade pequena, outros numa comunidade maior, outros no planeta, né? Mas o casal que foi revolucionário, o casal que teve coragem, né, de assumir, e assumir também, nós falamos casal, né? Há vários tipos de casais, a gente não está... Claro que a gente tem a tendência, né, da nossa natureza, né, eu sou hétero, tu és hétero, falar homem e mulher, né, mas todo tipo de casal, né, e assumir o seu papel na sociedade, assumir que o amor que une eles, né, não está unindo assim numa dependência, metade de uma laranja, metade, um tem um papel masculino, outro tem feminino, não, são duas pessoas completas, né, que tiveram que fazer os seus estudos, os seus horários de trabalho, defender suas teses, suas carreiras, ou o seu trabalho braçal, mas estão unidos para além disso. É isso aí. E olha, e isso é super raro, super raro. É uma evolução que a gente deseja, né? A gente entrou no terceiro milênio há pouquinho tempo, né? Pouquinho tempo, exatamente. Ainda a gente está batendo muita cabeça, né? E a gente também não pode esquecer das vidas passadas, né, José? Porque a gente não veio aqui como um papel em branco. Quer dizer, viemos com um papel em branco porque não lembramos de nada. Mas tem muita coisa que a gente vem resgatar. E no meio desses resgates, pode ter um trelelê meio complicadinho em relação à alma gêmea, né? Por exemplo, vamos supor, uma vez disseram para mim, quando eu era uma adolescente, fui numa cartomante, e ela falou assim: ih, menina, tu judiou demais de homem em vidas passadas. E agora tu vai sofrer. Aí eu pensei, não é possível, gente. Como assim? A gente não sabe. De repente tem aquelas pessoas que tentam e não dá em nada. E aí ficam, mas não é possível, acho que eu tenho problema, acho que eu não sei o que lá. A gente não sabe, de repente a gente está resgatando todos os cacarecos que a gente fez e que a gente tem que passar.
até de repente encontrar a pessoa, ou de repente nem encontrar, como no caso que você falou, que a pessoa não encarnou, não reencarnou, não está aqui, né? Então eu acho que tem casos e casos, né? E isso que é interessante na evolução, né? Esse caso que eu falei, que é um caso raro, é um caso raro da existência depois em outra pessoa, né? Mas eu posso estar hoje aqui hoje encarnei aqui, né? Minha alma gêmea, estou procurando, ela pode não estar encarnada, não é? Eu estou numa fase, né? Você repara, eu posso ter assim, eu posso ter feito tanta besteira em vidas passadas e ser tão burro, não é? Nas minhas escolhas, né? No meu livre-arbítrio, né? A minha alma gêmea tem que ficar no box, torcendo lá do lado espiritual, né? Olhando e dizendo assim, vai, filho. Né? Vai, filho, aprende. Né? Tô aqui, não é? Tô aqui, tô aqui para arrancar para a próxima vida, tô aqui vendo, mas do jeito que eu tô vendo, entende, né? Mas está torcendo por nós. Anjo guardião tem muitas coisas que, né? Tu falou em pombagira, né? E aí a gente ia para um tema vastíssimo, né? Mas anjo guardião, né? Também a tua alma gêmea, pode, se não estiver nesse plano, tá lá torcendo para você, porque ela quer que você evolua, né? Ela teve que parar a evolução dela, pelo menos no sentido encarnado, né, e esperar que você adiante um pouquinho, né, e na próxima a gente se Deus quiser, a gente vai estar junto, né, uma experiência que tem mais conformidade, não é? Nesta vida eu ainda estou aprendendo algumas coisas, não ser tão agressivo com alguma coisa, não ser uma pessoa tão polarizada com outras coisas, né, um aprendizado que ela eventualmente já teve. Exatamente, por isso que eu acho que é importante a gente se conhecer cada vez mais, saber das nossas qualidades, saber dos pontos que a gente tem que melhorar, porque ninguém é perfeito, todo mundo tem o seu lado sombra, né? Tem seu lado luz e tem seu lado sombra. Como é que você trabalha o seu lado sombra, né? Eu acho que quanto mais você trabalhar esse seu lado sombra, mais próximo da evolução do espírito você está, e mais próximo dessa ligação com o amor verdadeiro você vai estar. Você concorda? Sim, né? Tudo, é como eu falei, chega um ponto que aquilo que você achava absurdo, não é? Quando você é uma pessoa um bocado assim meio ateu, não é? Tudo que você achava um absurdo, quando você vai evoluindo, você, né, vai vendo que é a única explicação. Não é? Aquilo que você recusava, e alma gêmea, né? Pelo menos foi assim, eu fui criado no catolicismo, encontrei uma série de, né, depois você entra para o ramo acadêmico, né, de engenharia, um ramo de exatas, né, você renega a religião toda, né, e renega tudo, falar alguma coisa espiritual para ti não é a única coisa que não faz sentido, e de repente, né, você pelos teus trambolhões, né, você de repente acorda e está numa gira na praia falando com uma Iemanjá, e ela não é? E aí você vai se dando a oportunidade de aprender a evoluir e vai vendo que aquilo, né, que você achava tudo menos isso, aí você pega, não, só isso é que explica. Só a evolução explica, não é? Até mesmo no amor, em tudo, não é? E como o mundo evoluiu num sentido, né, hoje, né, de tanta divisão, né, de homens e mulheres, né, desses conflitos que a gente vê, né, que só quem, né, basta querer ver, né, entende? Desses paradigmas, né, só amor mesmo, né, só o amor que une duas pessoas completas para dar ênfase, né, o amor novamente, né, como disse, a natureza vai encontrando caminhos, ou seja, a espiritualidade vai encontrando seus caminhos, né, para pegar naquilo que parece que hoje está incoerente, hoje você vai na internet no canal de homens, né, vai na internet no canal de mulheres, você pensa assim, mas o que é, como é que isto pode dar certo, né, isto, não é, no século 22, com tanta independência, ainda se discute no encontro quem paga a conta. Você pensa assim, puxa, mas espera aí, hoje que o dinheiro é mais acessível, hoje que existe tanto lugar para a gente comer, hoje que a gente é livre, né, também para se encontrar num parque de diversões, né, antigamente o pai, né, ou a mãe, a gente tinha que se encontrar escondido, não é,
não é no que você vai. Hoje você pode, se não der para ir ao restaurante, você vai numa praça, não é? Num lugar qualquer, todo mundo é livre de ir e vir e namorar e fazer o que quiser, né? Se discute quem paga o primeiro encontro, acho que é uma. Quer dizer, entende? Essa mistura que é mais. Eu acho que é mais picuinhas, é mesmo para encontrar um ponto aqui sabe, de discordância, né? Mas a discordância, a revolução era importante. Eu acho que esse colocar dois campos de batalha, um do lado, outro do outro, é importante para depois começar a aparecer, né? Quais são os que vão se encaixando e esses que encaixam, que vão trazendo espiritualidade, que vão trazendo um conceito, amor e espiritualidade, né? É aquele ponto que vai salvando, aquele ponto que vai costurando, né? É que a gente estão cortando, né? Estão fazendo aqui uns retalhos, né? Homens e mulheres, uns retalhos, né? Que depois a espiritualidade com essas almas gêmeas, ou chamas gêmeas, na verdade, vai fazer a costura, vai, né? Entende? Puxa, afinal aquele casal falou alguma coisa que tem lógica nessa sociedade, que vai revolucionar, vai encontrar um meio termo em algo. E quem falou? Foi homem ou foi mulher? Não, foi um casal. E depois, e quem seguiu? Há um conjunto de casais daquela cidade, né? Entende? E depois tem a teoria do centésimo macaco, conhece? Qual que é? Conta para mim. Quando, por exemplo, você tem uma ilha, né? Tem 500 macacos. E, de repente, aprende que pegar numa pedra e que bater no coco é mais fácil, é mais eficiente que derrubar o coco da árvore. Então, ele pega numa pedra e aprende que se ela for a meia, né, como é que diz, meia arredondada dos lados, parte o coco fácil. Ninguém ensinou, ele aprendeu sozinho, tá? E depois outro viu, aprende também, que a gente aprende, né, vendo o outro, copia. Quando o 90º macaco tiver aprendido, quando o 100º macaco desta ilha também começar a fazer, um macaco numa outra ilha remota vai começar a partir o coco com uma pedra redonda. Entende? Isso não é espiritual, isto é estudado. É ciência. Evolução, né? Uhum. Tá? Mas claro que tem, obviamente, que tem um fundo espiritual. Então, esses casais que vão revolucionando um ponto, outros casais vão revolucionando outro, né? Existe uma conexão, a gente está dentro de uma rede, né? A gente está numa matrix, seja como for. Não é? Que não é tão assim. A gente pensa que quando começa um sistema, a gente pensa que ele é muito demorado, né? Encontrar as almas gêmeas, as chamas gêmeas e tal. Mas quando começa a fazer sentido, quando começa assim mesmo a evoluir, né? E junto com essa espiritualidade que transmite, não é? Ela multiplica, eu acredito, como eu disse, espero ter a experiência lá do mundo encarnado, poder dar uma espreitadinha pela janela, porque eu acredito que vai chegar um ponto que isso tudo, né, vai se formar num outro sentido. Repara, a gente não pode estar sempre encarnando aqui. Né? Não é toda hora, né? Não é tipo uma roda gigante. Não, agora chegou a hora, né, o terceiro milênio, né, ele diz assim, acabou, né, agora a gente vai fazer uma seleção aqui um pouco diferente, né, e a Terra precisa de um impulso para evoluir, e quem não está nessa rede, né, repara, e mesmo essas almas gêmeas, essa seleção, ou elas vão ou não vão, ou elas vão para aqui, ou elas vão para mundos inferiores, ajudar outros mundos a evoluírem, tá, ou, e alguns progredir para outros mundos superiores. Aquilo que eu te falei, de algumas almas gêmeas serem muito raras, porque elas são uma centelha divina já criada, né? Essas são as primeiras para reencarnar num outro mundo mais evoluído. Talvez por isso a gente está com dificuldade de falar de algumas aqui, né? A gente fala, deixa eu ver, né? Talvez por isso, porque elas já estão em outro patamar, né? Outro planeta, outro mundo mais evoluído. Então lá, né, que tu vai... É tal rede, né? O 90º macaco, nessa teoria, ela explica muita coisa, não é? E aqui alguns já evoluíram, vão para o outro lado. E aquelas meia laranja que não aceita, um está sempre está doce, outro está azedo, vão ter que ir para mundos inferiores e ajudar outros mundos inferiores, que foi o que aconteceu com nós também, não é? Aqui, quando a gente... Nosso tema é tão vasto, né, que eu não sei quando é que a gente vai acabar de falar, mas pronto, não é? Aqui, repara, você pode dizer que na antiguidade teve ajuda de extraterrestre, ou você também pode dizer, não, que você teve ajuda de espíritos que encarnaram aqui, que os espíritos eram mais evoluídos. Né?
que venham de outro plano mais evoluído. Aquilo que acontece com nós hoje, no terceiro milênio, já aconteceu em outros planetas, no terceiro milênio, de outros planetas. Então, aqueles seres vieram para aqui para ajudar nós a evoluir. É aqueles saltos que eu te falei, aqueles saltos evolucionistas que a ciência não consegue explicar, a conta não fecha. Como é que passa de um cérebro assim para um cérebro estado, como é que se faz as pirâmides de Gizé, como é que se faz isso, como é que faz aquilo, as contas não fecham, né? Mas por quê? Foi um extraterrestre com a nave? Até pode ter sido, não vou tirar o barato de quem acredita nisso, e tudo bom, e também não, acho que Deus não fazia tanta coisa só para a gente olhar como se fosse um jardim, eu acredito obviamente, tá? E, aliás, eu estou falando dos planetas, eu só estou falando que, não é? A gente está não sei quantos milhares de milhões de anos-luz de outro planeta, não teve aqui visita possível, não é? Mas tem a visita reencarnacionista, tá? Olha Então, como é cara, vasto. então, um cara que detém uma tecnologia, o espírito de uma pessoa que detém uma tecnologia, encarnando aqui, te ajuda a evoluir. Vou te dar um exemplo, Descartes. Descartes nitidamente era um espírito, ele era um espírito que veio do outro planeta. Tá? O cara que sonhava, né? E ali e fez um plano ortogonal, bom, um monte de coisa. O livro dele foi o segundo livro mais vendido no mundo durante muito tempo, né? Um livro de filosofia que agora não vou me lembrar o nome. Também na filosofia, também, eu nomes não sou muito bom, não é? Sou sincero, mas o cara que, antes de Sócrates, né, que diz que a matéria era construída por pequenas partículas envolvidas em muito espaço vazio, né, e que isso que formava toda a matéria e todo o planeta. O cara disse isso aí 500 anos antes de Cristo. Pois é. Einstein, tem tantos, né? Que a gente Né? fala, como assim? O Chico Xavier também, cheio de ensinamentos também, né? Chico Xavier é mais um espírito puro, né? Um espírito daqui, mas um espírito puro, né? A influência, né, da matéria no Chico Xavier era muito pouca, né? Ele podia ter nascido em qualquer país, qualquer lugar, né? Ele foi violado de criança, violado e violentado, né? E foi o espírito bom que ele era, né? Era um homem simplesmente, né? Que a influência do meio não lhe causava nada. Ele era muito espírito, né? Como Cristo também, né? Que tá além da nossa imaginação, né? Mas e aquilo que uma vez a gente falou, André, o manto, né? As pessoas, puxa, por que a gente não lembra de vida passada? É tudo mais fácil. E justamente, é tudo mais fácil a gente é como que jogar a Mega Sena. Todo mundo saber o resultado, não é jogo Mega Sena. Todo mundo acerta, não tem prêmio para ninguém. Exatamente. Ou como o jogo de videogame, que a gente já sabe todas as fases, né? Já aprendeu antes de jogar. Não dá. Se a gente não esquecer, eu venho para aqui, nasci. Mas eu tenho informação, eu tenho. Olha assim, não, isso aqui está meio difícil, nasci pobre, em Osasco. Não. Próxima encarnação, eu posso escolher outra coisa, né? Então, eu vou, em vez de eu lutar, batalhar para melhorar, para aprender, sofrer, vou. Mundo da bebida, mundo das drogas, morro cedo. Não sou um suicida direto, sou indireto, vou um pouquinho para o umbral, né? Meto uma cunhazinha, sei. Pois é, aí não tem graça, né? Próximo, A gente não vai evoluir nada, nada. E aprender o quê? Nada, zero. Então não é o sentido, não é? E outra coisa, repara que as chamas gêmeas tem muita química, a maioria delas, mas já reparou, né? Muita. Já reparei também. E acho que esse é um dos motivos que fazem com que as pessoas não conseguem se desligar também, né? Porque fica aquela coisa mas com essa pessoa, sempre tem esse papo, né? Mas com essa pessoa, não sei o que acontece, é diferente. É diferente, é diferente, né? E eu te falei nas várias revoluções, falei na revolução sexual, e também falei na revolução feminina. Hoje as pessoas não estão atreladas, né, a casar com uma pessoa e ficar com elas a vida toda, tem as suas escolhas, não é? E uma coisa que você pode identificar muito, né, por mais polêmico que seja, tá, é a incompatibilidade sexual dos casais, né? E de repente chega uma pessoa que tem uma figura, há uma alma que chama e há uma química que é explosiva, tá? O que está acontecendo aqui? Os casais aqui de chama gêmea, que é a próxima evolução, eles
Tem que ser um casal que troca fluido, que troca energia, que troca sexualidade de uma maneira muito, muito própria entre eles, não é? Para não haver esse sentido, né? Uma confusão. Porque há confusão também. Eu posso gostar muito de uma pessoa, tenho muito desejo por uma pessoa, mas não, pode não ter nada a ver com a alma gêmea. Simplesmente no meu casamento é parado, hoje se fala muito esse termo, né? E vai acabar no futuro. Soca fofo vai acabar. Porque não dá. Porque os casais têm que estar unidos na sua essência espiritual, sentimental, social e sexual. É um conjunto, né? É um conjunto, cada um, eles encontrarem a sua essência como casal, né? Para não haver, se estão unidos para algo que é maior do que eles, maior que o mundo, tem uma essência de uma batalha, de um exemplo sozinho, eles sexualmente também tem que estar muito unidos, né? Não é um casal que vai passar pela tentação de outra pessoa, né? Estão unidos em tudo, né? Entende? Por isso, essa formação, as pessoas poderem escolher, as pessoas poderem experienciar a sua sexualidade, a química com outra pessoa, também é uma relevância. Só que hoje a gente faz muita confusão. A gente não está pronto para entender isso. Né? Por que isso? Por que tanta safadeza? Até podemos falar essa palavra que algumas pessoas usam. Né? Não é essa questão da experiência, encontrar essa pessoa, aquela química, já está preparando o casal, né? Está preparando aquela essência para a próxima vida, que a sexualidade não seja o causador de medo de perder aquela pessoa. De repente chega um cara mais experiente, chega um cara que mais vibrante do que eu, aquele medo. Não, o casal vai estar na sua sintonia, na sua química perfeita. E cada casal tem a sua. Exatamente. Entende? Isso é importante. Eu lembrei disso, sabe por quê? Porque você falou da pombagira. Elas têm muitos ensinamentos em relação a isso, né? Muito. E repara, às vezes há casais que estão bem, têm assim, uma vida equilibrada, tá? Mas de repente a mulher e o homem encontra outra pessoa, mas eu não consigo esquecer aquele corpo, né? Aquela coisa não presta para nada, mas tem aquele corpo. Hoje é um desafio, amanhã é uma vantagem. Entendeu? Por quê? Hoje é um desafio porque, nossa, estragou aquele casamento. Foi com um cara que não tem nada, só porque a química é boa. Hoje é um desafio, hoje é visto de uma maneira. Mas quando eles se evoluírem e tiver com uma alma gêmea, aquela química é lembrada, aquela química é inseparável. Não há uma tentação fora. Uhum. Nada vai contradizer a união, né, da sintonia do amor, do âmbito daquilo que eles querem construir materialmente, aquilo que eles querem defender, né, como algo melhor para o mundo, e a química, eles estão lacrados. Tem ali 5, 6 pilares que ninguém vai entrar ali. Nossa, interessantíssimo! José. Por isso a pombagira, a esquerda hoje, né? Repara, a gente tem evoluído com muita coisa que a gente hoje hoje a gente não consegue interpretar bem, né? Porque a gente não está lá, a gente não está no futuro, mas a gente pode parar um pouco e tentar. O que é um casal inseparável? Aqui não é importante. Hoje é uma revolução, a gente está aprendendo, né? A revolução sexual foi nos anos 70, faz 70 anos só. Não é? Começou. Não é? É verdade. A liberdade da mulher, anos 70, né? Foi naquela fase, 73, 75, né? Do feminismo. Mais uma vez, não é a palavra mais certa, mas a liberdade da mulher, das escolhas. Hoje ainda está interagindo, ainda está construindo, né? Como é que a gente vai ter almas gêmeas, muitas almas gêmeas, assim, se a gente ainda está tentando entender o que é a química do corpo, se a gente não está se libertando dos paradigmas, né? Mas o que é? Para construir um casal indestrutível. Hoje o que é frágil, amanhã é indestrutível. Uau, que recado, hein? Que recado, hein? Né? Sabe o que eu queria ver com você? Ó, a gente já está 1 hora já. Então, eu estava pensando da gente finalizar aqui esse papo, alma gêmea chama gêmea, e eu estou sentindo que, olha, eu acho que no próximo a gente poderia falar de kármico, hein? Relacionamento kármico. Ok, outra vertente das relações. Tá bom. Para a gente finalizar, vamos só falar aqui
algumas cartas que tu acha que são importantes para definir numa leitura, né? Você está vendo qualidade daqui, não sei como é que tu faz a pergunta, né? Mas o que identifica, o que eu identifico nessa relação, né? E quais são as tuas cartas que são as red flags aí para as almas gêmeas ou para as chamas gêmeas? Vamos lá. Eu peguei Rider-Waite, que é um clássico, né? É um clássico do tarô. Então, deixa eu ver se aqui a imagem, né? A carta da estrela, deixa eu só colocar assim, né? Porque o YouTube... A carta da estrela, junto com 2 de copas, né? Porque 2 de copas, 2 pessoas entregando as suas taças. Tenta pegar assim, André. Em pista. Assim, deixa eu ver. Isso, 2 de copas, né? 2 pessoas entregando suas taças, né? Uma para outra, né? É aquela história do inteiro, né? Um inteiro e o outro inteiro. Essa carta, embora seja um arcano menor, né? Mas essa entrega e a espiritualidade por cima, né? Abençoando, olhando, tomando conta, eu acho que ela resume muita coisa daquilo que a gente falou, né? Aquilo que é uma entrega completa. O olhar um para o outro, não há distração, nem distração porque o outro ganha mais, nem distração porque o outro tem um fundo social, um charme melhor, nem por causa que o outro é mais garanhão. Não, são 2 pessoas que estão ali, completamente alinhadas. Exatamente. E o 4 de paus também, para mim, tem muito a ver, porque ele é uma celebração, né? Parece até uma festa de casamento, né? Então é como se as duas almas ali estivessem festejando a alegria, né? Brindando a alegria de estarem juntos nessa existência. Né? Ótimo, concordo. Está ali construindo algo em comum também, né? E se felicitando. Exatamente. E tem esse deck aqui que eu adoro, que é o Lyseers, que tem aqui 2 de copas. Eu acho a carta 2 de copas desse deck muito significativa, né? 2 mãos se encontrando e enchendo 2 potes. A gente pode até falar de chama gêmea aqui, hein? Depois de tudo que a gente conversou, né? Trabalhando juntos, né? Para um bem comum, não é? Para uma água que é como uma árvore, né? A árvore não come os próprios frutos, né? E aí também parece que são 2 taças que não são só para eles, né? São para a próxima, né? Para o outro, né? Eu acho que o 2 de copas tem uma carta muito importante aqui para identificar um amor que tem uma relevância espiritual muito grande, né? Como alma ou como chama gêmea. E aí, aqui ainda no mesmo deck, essa carta da estrela também, para mim, tem muito significado. Muito, muito linda também. Porque a moça tá com esse fio, né? Um fio aqui que liga ela à espiritualidade, né? Então, destinos, né? 2 pessoas que têm um destino a cumprir aqui juntos, né? Sim, uma ligação do seu papel, exato. Essa carta também do Hierofante, para mim, é muito importante, que também fala de ligação, né? Almas que estão ligadas ali. Aqui ele está meditando, ele está feliz e ele está olhando para o céu, né? Então, também fala de missão, né? Também fala de missão, né? Também fala de coisas que nós temos que aprender juntos. E esse 4 de paus também, que também é uma celebração, 2 pessoas felizes celebrando, mesmo com discordâncias, mesmo com coisas a serem acertadas, eles têm ali uma conexão entre eles, né? 2 pessoas felizes e celebrando, né? Parece ter uma alma cigana aí nesse deck, não parece? Parece, exatamente. Tá muito bacana. Tem mais alguma? Aí venho para o baralho cigano, já que estamos falando do povo cigano. Para mim, né? A carta dos lírios tem muita profundeza de sentimento, um sentimento verdadeiro, um sentimento que pode vir, sim, de outras vidas, né? Pela sua profundidade. A carta da estrela não tem como não falar em destino, quando a gente vê uma carta da estrela, né? O norte, a direção. O norte, a direção. E o coração, né? Não podia faltar, claro, o coração. Que é o amor, né? Do baralho cigano. Agora me contes das suas. Ok. Do baralho cigano, eu só vou falar aqui de um trio de cartas. Um trio de cartas que eu acho muito interessante, que é a estrela, os caminhos
e o navio. Olhando para aqui, né, se a gente está falando de amor, está falando de duas pessoas, ou seja o que for, aqui é, no mundo espiritual, um caminho que tem um sentido, tem uma direção, sem pressa, é um navio, não é um avião que passa e a relação nem a missão acabou. É da espiritualidade, o caminho que está trilhado na espiritualidade, né, que tem um destino trilhado. Tanto a criação como o destino nesse caminho de um casal está trilhado. Tem uma união assim. Eu interpreto muito assim, gosto desse trio. Bonito. E o navio, como ele é devagar, né, já fala de toda evolução, né? Porque o navio anda devagarinho. O navio é devagar, o navio tem o sentido de encontrar um porto, né? Tem o sentido das suas tempestades, tem o sentido da sua maresia, né? Mas o sentido é encontrar um porto, custe o que custar, demore o que demorar, mas há um sentido nessa relação, há um caminho com sentido, tá? Mesmo que às vezes em quando ande de meia deriva, entende? Verdade. Okay? E às vezes os navios também salvam, né, os náufragos. Né? Um casal pode estar meio náufrago no caminho, o outro está dentro do velho. Só não é o velho da lancha, né? O amor do velho da lancha é diferente. Diferente. Diferente, não tem nada a ver com isso, tá? Outras cartas, repara, são combinações para nós, que a nossa experiência vai organizando as consultas. Não necessita, né, quem está nos vendo, que ache que deva haver uma unanimidade nos tarólogos. Cada tarólogo trabalha na sua maneira, escolhe suas cartas, a sua interpretação, a sua maneira de ver, ou vem de uma escola, ou pela sua intuição. Não é uma unanimidade. A gente está com a nossa experiência, simplesmente assim, sem querer ser dono de nenhuma verdade, tá? Uma coisa, eu vou te mostrar aqui umas cartas que eu acho e que eu não acho que são amor. 2 de copas eu também tenho. A minha aqui é uns golfinhos. Ah, que lindo! 2 golfinhos, um virado para o outro. Se beijando. Tem a taça por baixo, né? Tem a água. Tá? Isso para mim é um 2 de copas. Quem olha assim, aquele casal olhando frente a frente, é mais rápido de ver um casal, né? Que são 2 pessoas, né? Mas eu gosto muito desses 2 golfinhos, que também estão se olhando de frente. Eles saltam do mar para fora, os 2 em sintonia. Eles dão um salto, né? É importante. O que é mais importante, né? Sair da água, os 2 ao mesmo tempo, se encontrarem, se beijarem. Não perder a essência da água, né? Que são os dois golfinhos, são frutos da natureza e estão se divertindo. Que o golfinho, quando salta, está se divertindo. Lindo. E outra coisa que eles saltam. Para que eles saltam? Para respirar. Né? Então, para mim, esse 2 de copas é um excelente arquétipo de alma gêmea. E depois, que eu vou justificar rapidinho, não sei se vai dar para ver bem, tá? Porque, como eu disse, não é unanimidade, e quem estudou o tarô sobre a construção de caminhos de tarô, tá? Normalmente não vai considerar as primeiras cartas como alma gêmea. Tá. Eu só vou justificar porque em certas leituras, eu sigo a cronologia do tarô como caminho, mas não em tudo, e na almas gêmeas eu não sigo. É muito espiritual, e eu então sigo uma leitura mais esotérica mesmo, tá? E como na árvore da vida, tá? A gente tem a emanação de Deus aqui em Kepler, tá? E o primeiro e o segundo caminho. Só mais um parênteses aqui. Na escola inglesa, tá? Aqui a gente só tem o louco. Tá. Depois é que a gente tem a imperatriz, o mago, a imperatriz e o imperador. Estão aqui mais para baixo, tá? Mas na escola francesa, como o Papus, por exemplo, nós temos aqui diretamente o mago e a sacerdotisa. E vem aqui do alto, vem da emanação de Deus. E são as 2 figuras que abrem o tarô, uma masculina, uma feminina, como uma emanação de Deus. Por isso, para mim, o mago e a sacerdotisa, numa leitura falando de amor, falando de alma gêmea. Para mim, diretamente, é um amor especial. Junto com a estrela, pronto, fecha com chave de ouro.
Tá? Sacerdotisa e um mago tem que estar num nível espiritual bem elevado. Bem animado. Roda da Fortuna é o nosso próximo tema. Amor kármico. Com o diabo, nem se fala. Com o pendurado, é melhor você pular logo para tentar, é melhor você esperar logo para a próxima reencarnação. Né? Já a roda da fortuna, com o carro, com o sol, ótimo, vão vencer o karma, vão conseguir vencer o karma, tem um fundamento mais visível, tá? Carta Justiça não tem nada a ver com alma gêmea, carta Imperatriz são escolhas, cartas Enamorados. Os enamorados com uma carta sacerdotisa, como eu te falei, com o mago, ainda pode safar. Se não, é livre-arbítrio, não é amor de alma gêmea, tá? Os enamorados para ser amor de alma gêmea, que é uma carta muito recorrente, eu trouxe por causa disso, né? Então, o pessoal vai ficar. Então, os enamorados. Tem que ter uma carta muito positiva ao lado dos enamorados. Não é simples, né? Porque no caminho do tarô, os enamorados é o livre-arbítrio, é a representação do livre-arbítrio, tá? A gente fala então, da escolha, no amor, né? porque eu quero, porque eu gostei, simpatizei, estou experimentando, e se eu quiser, eu caio fora. Tá? Ou caio fora, sofro, mas faz parte do meu livre-arbítrio, né? Enamorados, só com uma estrela, juntos, só com o sol, só com o mundo juntos, tá? Mesmo com o mundo ainda, né? Uma estrela, um mago, uma sacerdotisa, para justificar os enamorados. Porque ele sozinho não fala de alma gêmea. Eu acho que ele sozinho fala em escolhas, em dúvidas, em dois caminhos. Eu também acredito nisso. Os enamorados e o diabo. Ixi. Né? Uma tentação, um desejo, muita química, mas não está falando da ligação espiritual, né? Tem que ter um fundo espiritual. Então, exatamente. Okay? Bom, foi o que eu selecionei também para a noite de hoje. E pronto, podemos nos despedir? Fica aqui marcado depois outro nosso encontro. Né? Exatamente. E ficamos aqui, a gente vai apresentar isso aqui no YouTube, no meu canal e no canal da Imperatriz do Tarô, né? Então, quem não acompanha a Imperatriz do Tarô vai acompanhar também. Quem chegou no canal Magia e Tarô, viu essa parte aqui pela primeira vez, não me conhecia, vai seguir também. Não é? Exatamente. E para se preparar para as nossas leituras de tarô, né? Nos acompanhar no tarô e para nos acompanhar no próximo videocast, não é esse o nome? Certo? Videocast, aprendi. Videocast. Eu já estou velho para encontrar uma gêmea, porque eu já nem os nomes de hoje não sei falar. Bom, então a gente espera vocês no próximo vídeo, que a gente vai falar sobre relações kármicas, hein? E deixar sugestões, perguntas, né? Nos comentários, deixa aí nos comentários, nós trocamos, né? E você trocamos aqui os comentários, né? As dúvidas aí do pessoal, e a gente monta aí outro tema a seguir, mas se houver dúvidas pertinentes, a gente também, né, já aproveita o embalo. Exatamente. Então, esperamos vocês. Um beijo grande, minha querida. Foi um prazer estar contigo, foi um prazer estar com quem nos está acompanhando, né? E a espera aí das dúvidas, a espera aí do elogio, né? Que a gente, seja como for, a gente está aqui, né? Batalhando aí para estar aí com vocês, para trazer esse conteúdo, né? Então aí, no mínimo, se inscrever no canal, deixar aí um joinha, tá? E no mínimo também fica como obrigação encontrar a tua alma gêmea para você também ajudar a mudar o mundo, que está muito maralhado. Cada um faz a sua parte. É isso aí. E até a próxima, gente. Até abraço. Até a próxima, pessoal. Foi um prazer. Tchau,